E desde cedo eu ouvi falar que se eu estudasse, se eu me formasse, se eu tivesse um bom trabalho e tivesse um bom salário, eu iria poder realizar, conquistar essas coisas que desde a minha infância eu tinha vontade, mas que a dificuldade financeira não permitia que eu tivesse isso. Então, assim eu fiz, né? Me dediquei a estudar, como eu já falei, cursei 2 faculdades, ingressei no concurso público, me tornando servidora pública. E é interessante que quando a gente recebe o primeiro salário, né? Quando você recebe o seu primeiro salário, você não tem tantas dívidas, você não tem tantos compromissos. Os seus primeiros salários, eles são, de certa forma, livres, porque como você não tinha renda, você não tinha nada programado para gastar. Então, os seus primeiros salários são livres. E aí você tem muito dinheiro e poucos gastos. Mas só que essa situação, ao longo do tempo, vai mudando. Por quê? O que, que a gente vai colocando na nossa cabeça? Então, como eu tinha aqueles desejos, que eu poderia chamar assim, de desejos reprimidos, eu, com o meu salário, eu queria fazer tudo que eu não tinha podido fazer até o momento. E o que, que tem de errado nisso? Nada. Não tem nada de errado em você ter desejos, em você ter metas, em você ter sonhos. O errado é você querer realizar tudo de uma vez. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu queria viajar, eu queria comprar roupas, eu queria comprar carro, eu queria comprar casa, só que a minha vida financeira não estava ainda organizada para isso. Eu poderia sim ter meu carro, minha casa, viajar, comprar tudo o que eu quisesse, desde que eu me organizasse e esperasse o tempo da organização para isso. Então, eu comecei a perceber que eram as minhas atitudes que estavam me levando para as dívidas, porque eu estava buscando um padrão de vida, eu estava buscando adquirir tudo aquilo que eu quisesse, né? Tudo que eu queria, eu buscava adquirir, só que sem um planejamento. E tudo na nossa vida precisa de um planejamento. Você não passou num concurso público de um dia para a noite. Eu sei que você não acordou hoje e pensou assim, eu vou ser servidor público e pã, amanhã você se tornou servidor público. Não foi assim, porque comigo não foi assim. Eu tive que estudar, eu tive que abdicar de muitas coisas e eu tive que esperar o tempo adequado para poder passar no concurso e me tornar servidora pública e ter o salário estável que eu estava batalhando. Então, assim, eu precisei me planejar, me organizar e esperar o tempo certo para que isso acontecesse. E eu percebi que eu não estava fazendo isso na minha vida financeira. Eu queria pão, eu ia lá e comprava. Então, se coubesse no meu orçamento, ótimo. Se não coubesse, aí eu iria atrás de como fazer com que isso coubesse no meu salário. Então, é atrás de financiamento, atrás de empréstimo, né? E aí você termina adquirindo aquilo que você quer, mas como você não se planejou para aquilo, você, para adquirir aquele bem, você ingressou nas dívidas. E o que a gente não tem consciência quando a gente faz esse processo é que, quando você comprou uma casa financiada, você quer realizar o sonho de ter uma casa própria, que você poderia sim conquistar esse sonho com planejamento. Mas como você está extrapolando, ou seja, não quer esperar o tempo de se organizar para isso, você termina tendo a consequência das dívidas e pagando 2 ou 3 casas pelo valor de uma, entende? Quando a gente não consegue entender o processo das coisas, a gente termina dificultando esse processo para nós mesmos, porque quem paga essa conta? É você, sou eu. Então, quando eu quis comprar uma casa, antes de ter me programado para comprá-la, eu tive que arcar com dívidas que me fizeram pagar 2 ou 3 casas, entendeu? E quando eu aplico isso com vários sonhos, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um iPhone, eu quero uma moto, eu quero roupas de marca, calçados de marca. Quando você começa a aplicar esses desejos em várias coisas diferentes e não se planeja para nenhuma delas, aí é o que acontece, que você fica super endividado. É por isso que hoje eu consigo ver isso com clareza. Eu vi que os meus desejos desenfreados, a vontade que eu tinha de conquistar as coisas, só que sem me planejar e sem esperar o tempo que fosse necessário,
só me trouxe angústia, porque de repente eu estava com o meu salário todo comprometido, eu estava mergulhada em dívidas, eu estava sem nenhuma sobra de salário no final do mês e, quer dizer, eu tinha conseguido aquilo que eu queria, mas eu não estava feliz. Porque as dívidas, elas tiram a nossa paz. Quer dizer, eu tinha a minha casa, mas não era minha, porque era financiada. Então, eu lidava com as dificuldades do pagamento, do financiamento. Então, vamos supor, eu queria comprar alguma coisa e eu comprava, só que depois eu ia ter que lidar com uma alta fatura do cartão de crédito, que um mês eu não conseguia pagar, no outro eu só pagava o mínimo. Às vezes tinha mês que eu tinha que usar o limite da conta, porque eu não tinha mais dinheiro nem para terminar o mês, né? O meu salário começava o mês, já não dava nem para terminar, e aí eu usava o limite da conta para suprir o restante do mês e pagar as minhas despesas. Só que aquele limite é um empréstimo, não era meu dinheiro ali. Então, eu entendi que as dívidas, elas são uma consequência dos nossos desejos, mas sem planejamento. Eu sei que para construir felicidade, para construir paz, para construir prosperidade, nós precisamos ter metas. E eu sei que o nosso salário é capaz de construir cada uma dessas metas, mas é uma construção. Você não vai querer construir uma casa, começar hoje e querer que amanhã ela esteja pronta, porque ela não vai estar. Então, por que com nossa vida financeira a gente quer isso? Quer dizer, a gente quer suprir nossas necessidades e a gente quer o imediatismo, tipo, eu quero uma coisa para hoje, eu não posso esperar para me programar para conseguir, porque eu vou conseguir. Tudo é questão de planejamento, de estratégia. Então, quando eu entendi que as dívidas estavam sendo consequência da minha desorganização financeira, da minha falta de planejamento, foi aí que eu decidi começar a estudar sobre dinheiro. Sim, porque a prosperidade, a riqueza, o sucesso são estudos. Todas as pessoas que têm prosperidade financeira, que têm sucesso, que têm dinheiro, são pessoas que se dedicaram a aprender sobre aquilo. Ninguém nasce sabendo.